Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu falei para vocês sobre o contexto da Igreja Católica e a reforma empreendida por Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero não foi o único reformador, né? Ele foi o mais importante deles, aquele que vai colocar fogo em todo o parquinho, mas existem outros reformadores. E um dos outros reformadores que é tão importante e teologicamente até mais importante do que Martinho Lutero é um cara chamado de João Calvino, né? E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as ideias desse cara, o João Calvino. Então, resumindo, a Igreja Católica no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, tinha alguns problemas, né? O abuso da venda de relíquias, da simonia, das indulgências. O problema é que o mundo mudou. E esse mundo que mudou, né, principalmente com a invenção da imprensa, né, ele vai acabar explodindo, né, numa grande manifestação do Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Quando Johann Tetzel vai vender indulgências na cidade de Wittenberg, na Alemanha, um monge agostiniano chamado de Martinho Lutero vai se revoltar contra isso, vai escrever 95 teses contra a Igreja Católica, querendo reformar essa Igreja Católica. E as principais teses são sola fide, sola gratia, sola scriptura. A salvação vem pela fé, a salvação é uma graça e somente a Bíblia é a regra de fé. O problema é que a Igreja Católica não aceita isso, né? Pede que Martinho Lutero renuncie aos seus escritos, ele não faz isso, ele acaba sendo protegido pela nobreza germânica, pela nobreza alemã, e a partir de então a gente tem um racha, a gente tem uma divisão religiosa que vai acontecer na Europa, onde é que de um lado você tem os católicos, do outro lado você tem os protestantes. Um outro pesquisador que você tem aqui, né, ou um outro reformador que nós temos, é chamado de João Calvino. Né? O João Calvino ele é da Suíça, Basileia, Genebra, são as cidades nas quais ele foi um administrador, né? E ele vai questionar também a Igreja Católica. E ele vai concordar com a maior parte dos pontos do Martinho Lutero. Agora, existe um ponto doutrinário, né, de Calvino que é mais importante para nós, né, do ponto de vista da história. A gente não está vendo aqui do ponto de vista teológico, mas a gente está vendo do ponto de vista da história. E dentro desse ponto de vista da história, o ponto mais importante, teológico mais importante de João Calvino, é uma doutrina chamada de doutrina da predestinação. O que é essa doutrina da predestinação? De acordo com o João Calvino, o homem ele carregava a herança adâmica. Né? O que significa isso? Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles erraram, eles escolheram errado, e a partir de então, todos os seus descendentes, todos os seus sucessores, carregavam esse erro, carregavam essa herança, carregavam esse pecado. E por causa desse pecado, por causa dessa herança que existe dentro do ser humano, o homem ele é incapaz de fazer o uso do seu livre-arbítrio e de escolher a salvação. Ou seja, entre dois caminhos, né? Se você vai escolher uma vida onde é que você vai ser moralmente correto, fazer tudo certinho, gastar o mínimo necessário, ir para a igreja todos os domingos, orar sempre e fazer todas as coisas direitinho, e na outra, onde é que você vai ter uma vida de prazeres imediatos e fazendo um monte de coisa que vai te dá prazer, mas que não é necessariamente correto diante dos olhos da igreja, então, para o João Calvino, pelo fato do homem carregar essa herança adâmica, ele vai escolher esse lado aqui. Ou seja, ele vai escolher o prazer imediato. Ele vai escolher essa vida de prazeres. Ou seja, de acordo com o João Calvino, o homem ele era incapaz de escolher a salvação. O homem ele era incapaz de escolher o caminho da salvação. Por isso que o João Calvino, baseado na leitura bíblica, existem vários versículos bíblicos que corroboram, que dão fundamento para essa ideia de João Calvino, ele acreditava na doutrina da predestinação. Ou seja, não é a pessoa que escolhe a salvação, mas é Deus que escolhe aquela pessoa para ser salva. Ou seja, Deus, quando cria uma pessoa, já sabe se aquela pessoa vai aceitar a salvação ou não, se a graça para aquela pessoa vai ser eficaz ou não, se aquela pessoa vai mudar de vida. Então não é a pessoa que escolhe ser salva, é Deus que escolhe aquela pessoa para ser salva. É Deus que predestina aquela pessoa.
Então a salvação ela não acontece por uma escolha do indivíduo, mas ela acontece porque Deus escolheu aquele indivíduo, e porque Deus escolheu aquele indivíduo, o caminho de vida daquela pessoa faz com que ela tome decisões conduzidas por Deus que vão levar essa pessoa a ser salva. Qual que é o problema que nós temos aqui, ou por que que isso é importante, né, para a história? O que acontece aqui é o seguinte, né, como eu não sei se eu sou salvo ou não, como não sei se fui eu que tomei essa decisão ou não, o fruto da minha vida, ou seja, as consequências da minha vida vão mostrar se eu sou eleito por Deus ou não. Então, se eu levo uma vida moralmente correta, né, se eu gasto o mínimo necessário, se eu não levo uma vida de luxos e de prazeres, e principalmente se eu trabalho, né, se eu trabalho e prospero nesse trabalho, isso são indicativos, isso são sinais de que eu fui eleito por Deus, que eu fui escolhido por Deus. Ou seja, com a doutrina da predestinação, o trabalho que era visto como uma coisa ruim pelos católicos passa a ser visto como uma coisa boa pelos protestantes. Porque o pensamento católico, especialmente medieval, era de que o trabalho era uma coisa ruim, porque Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles foram obrigados a trabalhar. A nobreza era abençoada por Deus e não precisava trabalhar. Camponês estava numa vida complicada porque ele precisava trabalhar, porque trabalho era castigo divino. Só trabalhava quem tinha sido castigado por Deus para fazer isso. Agora, com a doutrina da predestinação, trabalho é bom. Trabalho dignifica o homem. Né? Para você se tornar uma pessoa melhor, você tem que acordar cedo e você tem que trabalhar, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Então, a ideia aqui da doutrina da predestinação é que, com a doutrina da predestinação, o trabalho deixa de ser castigo divino e passa a ser sinônimo de que você foi escolhido por Deus, se você trabalhar e você prosperar. Então, se você foi eleito por Deus, você tem que viver uma vida sem ostentação e você tem que trabalhar. Por que que isso é importante para a história? Esse sociólogo que aparece aqui no canto, né, o nome dele é Max Weber, ele escreve um livro chamado de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o que ele percebeu nesse trabalho foi o seguinte: países protestantes, eles passaram antes por um processo de desenvolvimento do capitalismo. Países predominantemente católicos, eles atrasaram esse processo. Porque quanto mais protestante era o país, quanto mais essa lógica protestante, especialmente essa lógica calvinista da doutrina da predestinação existia na população, antes se desenvolveu esse pensamento a respeito do trabalho, que vai fazer com que aquele país passe antes por esse processo de se tornar uma sociedade capitalista. Então existe essa relação entre um pensamento religioso e um desenvolvimento econômico através do capitalismo. Tá? Por isso que entender a doutrina da predestinação é importante, né? Porque é um pensamento teológico, mas ele acabou tendo impactos, influências na sociedade e no desenvolvimento econômico. Tá? Países que eram protestantes, predominantemente calvinistas, são os primeiros países a passar por essa revolução capitalista. Beleza, pessoal? É o que você precisava saber. Um abraço.